Tá mostrando. Então, tá gravando. Gente, bom dia. Vamos dar início a mais um Friday Base Club. Hoje a Giovana vai apresentar dois trabalhos, o Ascent 2 e o Reduce MI. Só recapitulando um pouco, a gente vem discutindo sobre sincronia aguda, né, desde o começo desse projeto, e a gente tinha uma época ali na década de 80 que basicamente o infarto, a gente tinha um tratamento de suporte, né, a gente dava morfina, deixava em repouso, a gente foi vendo a evolução desde o GIS-1, com uso de streptokinase em AS, com redução de mortalidade de até 40%. Depois a gente viu o ISIS-2, que mostrou que a RTPase foi superior à streptokinase, né, tornando-se o tratamento padrão na época, mostrando que quanto mais precoce a gente usasse a fibrinólise, né, a gente conseguia salvar mais vidas. A gente viu que a hemodinâmica entrou em cena nos anos 90, né, teve primeiro o estudo PEMI, que mostrou que a angioplastia com balão mantinha uma patência do vaso aberto maior do que a fibrinólise, principalmente quando feita ali nas primeiras horas, né? E na semana passada a Gabi mostrou para a gente que o uso de stent já no final da década de 90 era uma estratégia factível, pensando também nessa redução de restenose e risco de reinfarto, né? É que, assim, para a gente falar isso hoje parece uma coisa banal, né? Mas na época é como a cardiologia foi descoberta. E aí, se vocês lembrarem, no Essence, que o Cleitinho apresentou, a gente viu que mesmo ali no final da década de 90, onde já tinha a evidência do PAMI, né, mostrando que a angioplastia com balão mantinha uma patência maior, apenas 30% das pessoas com infarto com supra eram submetidas à angioplastia, seja ela com balão ou com stent, né? Então, a fibrinólise ainda era a terapia padrão, a mais usada, a mais disponível, né? Porque infelizmente na época a gente não tinha tanto centro de hemodinâmica como tem hoje. E aí, cada vez procurando mais, né? A gente teve um trabalho que a gente não comentou, que é o GIS-3, com RT-Plase, que seria uma molécula ainda mais, com um tempo de fusão ainda mais rápido que a alteplase, como a gente viu que tem aquela infusão de 90 minutos, né? E aí a gente teve, então, a descoberta da técnica tenecteplase, né? Giovana, a gente vai comentar um pouquinho de como ela funciona, mas a ideia é ainda ter uma medicação mais fácil de usar, né? Já é todo seu. Bom dia, pessoal. Meu nome é Giovana, sou residente de cardiologia do Hospital Geral. Estão todos me escutando? Só para eu confirmar aqui. Já está um pouquinho baixo, mas dá para ouvir. Tá, Só tinha eu vou esquecido de falar. comentar antes. O seu slide já está em full screen, que para mim está aquela tela do PowerPoint ainda. Já tá. Peraí. Deixa eu ver aqui rapidinho. Clica ali do começo, ó, no canto esquerdo, ou da F5. Né? Peraí. Oi, ou não? Continua a tela do PowerPoint. Peraí. Vê se agora foi. Foi? Foi, agora foi. Foi? Tá Foi, vendo certinho? certinho, pode apresentar. Bom, então, bom dia a todos. Meu nome é Giovana, sou residente de cardiologia do Hospital Geral. E hoje eu vou falar sobre o estudo Ascent 2, que foi um estudo que abordou a tenecteplase, comparou a tenecteplase com a alteplase em bolos único e a alteplase em infusão no infarto agudo do miocárdio. E esse estudo, ele foi publicado no The Lancet em 1999, e ele comparou esses dois fibrinolíticos, sendo que a alteplase, na época,
ela era o padrão ouro, né, na trombólise do IAM com supra. Bom, a tenecteplase, ela surgiu como uma promessa, né, devido à sua maior especificidade pela fibrina, né, ela tem uma meia-vida também mais longa, e ela também tem uma maior resistência ao inibidor do ativador do plasminogênio. E com isso, a tenecteplase, ela permite ser feita em bolos único, o que traria bastante benefício para o tratamento do infarto na época. Então, a proposta foi testar se ela seria superior à alteplase em infusão. O objetivo, então, do trabalho foi demonstrar a equivalência terapêutica entre os dois fibrinolíticos, né, e utilizando como parâmetro principal a mortalidade em 30 dias, sendo que eles definiram como equivalência uma diferença menor que 1% na mortalidade absoluta ou menor que 14% na diferença relativa em 30 dias. Sobre a metodologia utilizada, foi um estudo duplo cego, randomizado, controlado, que teve um N de 16.949 pacientes, foi realizado em 1.021 hospitais, a maioria deles na Suécia. E 29 países, e em período de 1 ano que foi realizado esse trabalho. O grupo controle, né, ele recebeu a alteplase por infusão de 90 minutos e o grupo intervenção recebeu a tenecteplase em bolos único, ajustado ao peso. Aqui tem uma tabela que vai demonstrar o público, né, os pacientes, né, desse trabalho, e a gente pode ver que os pacientes eram bastante parecidos, né, a idade média aí era em torno de 60 anos, eram poucas mulheres, a maioria eram homens, e os fatores de risco mais comuns são a hipertensão, a diabetes e o tabagismo, que é o habitual da população. Em relação ao infarto, o infarto de parede inferior foi maior a quantidade, e a classificação em KILIP-1 também se sobrepôs. Aqui também os critérios de inclusão e exclusão do estudo, né? E os pacientes que eram incluídos, eles tinham maior que 18 anos, tinham um infarto agudo do miocárdio com menos de 6 horas de evolução, com supra de ST ou bloqueio de ramo esquerdo novo. E os critérios de exclusão, eles eram bem criteriosos e evitando pacientes com alto risco de sangramento, né? Essa seleção, ela garantiu uma segurança e uma validade interna, né? Você vê que aí tá alguns critérios de pacientes com alto risco, né, de sangramento. Bom, nessa outra tabela que o artigo traz, a gente pode avaliar as medicações que os pacientes estavam usando em uso concomitante ao estudo. Então, ambos os grupos, eles receberam aspirina e heparina, e a gente pode perceber que eles tinham uma alta taxa de uso de beta-bloqueador, IECA e estatina. E a adesão do protocolo, ela foi bastante elevada. Isso contribuiu também com um bom controle do viés e a maior confiabilidade, né, dos resultados. Sobre os resultados, então, o desfecho primário foi a mortalidade por todas as causas em 30 dias. Os resultados foram praticamente idênticos, com a tenecteplase aí com 6,18% e a alteplase de 6,15%. Então, a diferença ficou dentro dos limites pré-estabelecidos da equivalência e demonstrou que o tenecteplase não é inferior à alteplase. Essa tabela aí de baixo, ela traz esses resultados e demonstra que a diferença absoluta e relativa na mortalidade foi muito pequena, o que confirma uma equivalência estatística, né? Aqui traz a curva de sobrevida desses pacientes,
que também demonstra que o resultado foi não inferior. As curvas, elas se entrelaçam, né? Você vê que elas não se abrem, então isso demonstra uma equivalência aí dentre as duas medicações. Bom, o trabalho trouxe também alguns resultados de secundários, dentre eles, a gente pode perceber que houve uma taxa praticamente idêntica de AVC hemorrágico nos dois grupos. Mas o grupo que foi tratado com a tenecteplase, ele apresentou menos sangramento não cerebral e menor necessidade de transfusão de sangue, o que representa aí um importante benefício clínico, né, para o trabalho. Então, a gente vê que o sangramento não cerebral teve uma taxa menor no grupo da tenecteplase e a transfusão sanguínea também. Em relação a AVC, em desfecho combinado, a taxa de AVC foi levemente maior com a tenecteplase, mas não teve significância estatística. E o desfecho combinado de morte e AVC não fatal também foi semelhante, com risco relativo aí de 1,0, né, que mostra a equivalência. Nos subgrupos também não houve superioridade clara de um agente sobre o outro, exceto nos pacientes que foram tratados após 4 horas do início dos sintomas. Esses tiveram a mortalidade significativamente menor com a tenecteplase, que foi de 7%, versus 9,2% dos que foram tratados com a alteplase, com um P de 0,018. Sugere maior eficácia, né, então, na presença de um coágulo mais organizado. Isso ocorre geralmente, provavelmente, devido à maior especificidade da fibrina e melhor ação sobre os coágulos mais antigos. Então, algumas vantagens práticas, né, do uso da tenecteplase, que o artigo traz para a gente também, que é a administração em um bolus único. Além disso, facilita o uso pré-hospitalar e a gente tem menor chance de erro na dosagem, justamente por ser uma dose única. Também tem a mesma eficácia, menor sangramento e logística simplificada. Então, concluindo, o estudo nos traz que a tenecteplase é equivalente à alteplase em termos de mortalidade, com menor risco de sangramentos não cerebrais. Seu modo de administração é mais simples e aí torna isso uma alternativa muito atrativa, principalmente nas equipes de emergência e pré-hospitalares. Então, é uma opção segura, eficaz e prática e promissora aí para uso pré-hospitalar. Em relação ao checklist da avaliação do artigo, ele cumpriu todos os requisitos, né, da nossa avaliação, e é isso. Parabéns pela apresentação, acho que você foi bem didático e direto ao assunto. Gente, aqui eu vou ter que puxar a sardinha para a Giovana. Vocês sabem que eu sempre me programo para tentar mandar o artigo para vocês com 10 a 14 dias de antecedência. A Giovana foi a pessoa que mais cedo me mandou os artigos, o PowerPoint para eu dar uma olhada. Tá? Basicamente, o que a gente traz nesse artigo aqui, então, a gente tem uma opção com tempo de fusão mais curto, que tem a mesma segurança que a Alteplas, que já foi bem validada, né? É um pouco mais cara, é verdade, mas é uma forma que a gente consegue implementar em serviço pré-hospitalar, né? Eu acho triste que 26 anos depois, é algo que não é realidade nem numa capital de Cuiabá, quem dirá nos interiores da vida. Eu acho que isso ajudaria a salvar muita vida, a prevenir muita IC. Até onde eu sei, só grandes centros tipo São Paulo, Porto Alegre, que tem um serviço de atendimento pré-hospitalar, onde conseguem diagnosticar um infarto ainda na ambulância, e já fazer a traqueotomia na ambulância enquanto caminha para o hospital de referência, né?
Mas é basicamente para vocês saberem que existe uma opção tão segura quanto a Teplase, com tempo com muita maior praticidade, né? Basicamente, você tem uma dose para quando é menor de 60 quilos, uma outra dose quando é maior de 60 quilos, e um tempo de fusão de 10 minutos, né? Aquela loucura da Alteplase, vou fazer 15 miligramas em bolo, seguido de 0,75 em 1 hora, seguido de 0,5 em 1 hora, que não pode passar de tantos miligramas em cada etapa, né? A única coisa só que, da mesma forma como na Alteplase, se algum dia vocês tiverem a oportunidade de utilizar, lembrar sempre de considerar as contraindicações absolutas, né? Se o paciente teve um sangramento recente, um AVC com menos de 3 meses, algum evento maior, um trauma, né? Que poderia pôr em risco a vida dele por sangramento. E como a Giovana falou, acho que os critérios de exclusão ali foram bem selecionados para potencializar o uso da droga. Nath, quer comentar alguma coisa? Na verdade, assim, o estudo foi muito bem apresentado pela Giovana, realmente não é nossa realidade nem de longe, mas, assim, eu acho que talvez, eu não sei se surgiu alguma coisa custo-efetividade em relação às questões do sangramento, porque às vezes com a Teplase, por ter, às vezes, uma incidência de um sangramento cerebral, e você ter essa droga que diminuiu, né? Perdão. Às vezes isso torna um custo-efetividade melhor. Não sei se você pensa assim, se você já viu algo assim. Eu posso dar uma pesquisada depois, mas eu não lembro de ter ouvido algo nesse sentido, porque também a incidência de sangramento era bem baixa, né, Gê? Não me atentei ali a quantidade. Não, sim, é baixa, né? Mas eu falo assim no sentido, quando tem, é aquela internação catastrófica. Catastrófica em todos os sentidos, né? E, assim, da mesma forma do AVC, né, a gente sabe que quão maior é o risco de sangramento se não tiver o controle pressórico adequado, né? Então, às vezes, nessa faixa aí, se o paciente tiver mais hipertenso, ligar uma nitroglicerina, ser mais agressivo na redução da pressão, né? Ou checar exatamente as contraindicações, né? Às vezes o paciente já tem histórico de MAV, de aneurisma, teve algum trauma e a pessoa só pensa em salvar a vida e esquece, né? Mas eu posso dar uma procurada depois, mas não lembro de ter lido nada no sentido, não. Alguém quer comentar mais alguma coisa? De perguntar? Os clientes, residentes? Beleza, então, Gê, vou apresentar o Redu Semai agora. Gente, eu pedi para ela apresentar esse trabalho, e aí eu tenho o meu viés de ser o cara do teste ergométrico, que eventualmente pega um paciente que talvez não teria uma indicação formal de usar beta-bloqueador, e você vê que ele tem ali uma redução do déficit cronotrópico que talvez impacte na qualidade de vida dele, né? Mas é interessante que ele foi apresentado no europeu do ano passado, né? No mesmo ano foi apresentado o WAVES, que a gente vai também comentar mais para frente, daqui umas 2 semanas, ou 3, se eu não me engano. E o que eu acho mais importante ressaltar para vocês, que um não invalida o outro. Assim, a gente vai ter mais trabalhos ainda, provavelmente no europeu desse ano, sobre a mesma questão de uso de beta-bloqueador no pós-infarto ou não. Mas eu quero que vocês sempre, quando pegar esses trabalhos, não seja uma coisa dual, vou usar ou não vou. Mas saber interpretar em qual trabalho o seu paciente se enquadra melhor, porque são cenários diferentes com conclusões diferentes. Pode apresentar, Jeff. Ok. Bom, então agora eu vou apresentar o Redu-Semai, que vai abordar sobre o uso de beta-bloqueadores em pacientes após infarto agudo de miocárdio com fração de ejeção preservada. Esse estudo ele foi publicado no New England Journal of Medicine em 2024,
e ele avaliou justamente isso, a eficácia dos beta-bloqueadores nos pacientes com infarto e fração de ejeção preservada. Então, assim, durante décadas, os beta-bloqueadores eles foram recomendados após o infarto, com base em estudos antigos, né, e realizados antes da era atual dos stents farmacológicos, estatinas e troponinas sensíveis. E em pacientes com fração de ejeção preservada, a gente não tinha evidência robusta para poder fazer o uso e indicar o uso dessas medicações. Então, o trabalho veio para tentar trazer para a gente um pouco disso, né? O objetivo, então, foi avaliar se o uso prolongado de beta-bloqueador reduz morte por todas as causas ou novo infarto do miocárdio. E os critérios de inclusão foram pacientes com IAM recente, fração de ejeção de 50% e com revascularização precoce. Então, foi um ensaio clínico prospectivo, aberto, com randomização de 1 para 1, em que foram distribuídos 2 grupos, com uso de beta-bloqueador e um sem o uso de beta-bloqueador. Eles usaram, no grupo intervenção, metoprolol ou bisoprolol. No caso do metoprolol, a dose inicial foi de 50 e a dose alvo deles, mediana, foi 100 miligramas. E o bisoprolol foi de 2,5 miligramas inicialmente, e a dose alvo média aí ficou em torno de 5 miligramas. Bom, esse estudo foi realizado em 45 centros, na Suécia, Estônia e Nova Zelândia, e que cerca de 95% dos pacientes foram recrutados na Suécia mesmo, totalizando mais de 5 mil pacientes. E o segmento mediano desse trabalho foi de 3 anos e meio. Aqui a tabela trouxe metade da tabela, porque era muito grande, não ia caber no slide, mas a tabela para mostrar para vocês que a média de idade dos pacientes era de 65 anos, que a minoria era do sexo feminino, cerca de 22%, e que também os fatores de risco mais comuns eram hipertensão, tabagismo e diabetes. Então, aqui só um resumo do que eu falei, e algumas outras informações importantes, né? Um N de 5.020 pacientes, uma idade média de 65 anos, com 22% dos pacientes sendo mulheres, 35% desses pacientes tiveram IAM com supra, e 95% deles realizaram intervenção coronariana percutânea. Nessa próxima tabela, eu trouxe para mostrar para vocês como que os pacientes estavam bem tratados, né? Principalmente se a gente comparar com o nosso registro nacional, que foi feito pelo estudo BRAVE, em que a porcentagem do uso de EC e beta-bloqueador aqui era bem menor, em torno de 40% e 50%. Mas nesse estudo, em particular, você vê que a taxa de uso de beta-bloqueador, estatina, todas acima aí de 90%. Bom, então, os critérios de inclusão: infarto recente, né, de 1 a 7 dias, fração de ejeção maior ou igual a 50% e DAC significativa na angiografia, com FFE ou FFR ou IFR alterado. E os critérios de exclusão incluíram uma indicação formal ou contraindicação a beta-bloqueadores, e foram excluídos também aqueles pacientes que não residiam nos países participantes e a população de alto risco, com insuficiência cardíaca, FA crônica, DPOC grave. O desfecho primário foi composto de morte por todas as causas ou novo infarto, e os desfechos secundários incluíram morte cardiovascular, reinfarto isolado, hospitalizações por FA ou IC. Também foram avaliados desfechos de segurança, como bradicardia, hipotensão, DPOC e AVC. Então, os resultados do desfecho primário
a taxa foi semelhante nos dois grupos. Os que usavam beta-bloqueador tiveram 7,9% e os que não usavam beta-bloqueador tiveram 8,3%. A diferença, então, ela não foi estatisticamente significativa. Teve um hazard ratio de 0,96 e um P de 0,64, que demonstra realmente que não teve diferença estatisticamente significativa. Aqui eu trouxe as curvas para mostrar para vocês. A curva, essa primeira, ela tem os dois desfechos, né? Que seria morte por todas as causas e novo infarto. E a gente pode perceber que elas têm uma sobreposição, né, completa, o que reforça aí a ausência de benefício clínico ou estatístico. Elas não se abrem, né, o que avalia a sobrevida dos pacientes. Então, o P aí, de novo, de 0,64, que é não significativo, e o que demonstra nenhuma diferença estatística. Aqui nessa outra curva que vai avaliar a morte por todas as causas, a gente também pode ver que o resultado do beta-bloqueador e do sem beta-bloqueador foi bem parecido, 3,9 contra 4,1. E isso demonstra também nenhuma redução significativa de mortalidade com o uso prolongado do beta-bloqueador. O intervalo de confiança inclui o número 1 e é amplo, que indica baixa precisão e ausência de benefício consistente aí da medicação. E aqui a curva sobre os novos infartos agudos, né? O paciente que teve novo evento. Nessa também demonstra a mesma coisa, a curva também não se abre, né? Não há separação relevante entre as curvas, e o risco relativo próximo de 1 indica a neutralidade aí absoluta do tratamento nesse desfecho, o que reforça que os beta-bloqueadores não são eficazes nesse intuito, né? Aqui eu trouxe uma tabela para demonstrar para vocês os resultados secundários, né, dos desfechos secundários, em que a morte por qualquer causa, morte cardiovascular, todos os desfechos secundários também foram semelhantes entre os grupos. Nenhum desfecho favoreceu o beta-bloqueador, e mortalidade, reinfarto, hospitalização por FA e C, eles foram bem semelhantes. E em relação à segurança, os eventos adversos também foram semelhantes. Então, bradicardia, bloqueio atrioventricular, hipotensão, síncope também, numa taxa de 3,4 contra 3,2. Então, foi bem parecido os resultados. Então, a alta adesão inicial ao tratamento, né, foi boa no grupo de beta-bloqueador, e 82% desses pacientes eles estavam em uso após 1 ano. Porém, houve um crossover aí de 14% dos pacientes que estavam no grupo controle, eles passaram a usar beta-bloqueador. Então, isso dilui aí ligeiramente os efeitos esperados. A ausência do benefício foi consistente, então, entre todos os subgrupos analisados, com exceção aí de uma tendência de pior prognóstico nos pacientes que já faziam uso de beta-bloqueador antes da randomização. Bom, o estudo, então, ele sugere que em uma população de baixo risco e bem revascularizada e medicada, os beta-bloqueadores não trazem benefício adicional. E os achados, eles estão alinhados com alguns outros estudos observacionais recentes que também questionam essa indicação universal dos beta-bloqueadores nesse tipo de paciente. E sobre as limitações do trabalho, né, foi um ensaio aberto, teve esse crossover que eu comentei com vocês, e as doses dos beta-bloqueadores eram menores do que nos ensaios clássicos. Então, concluindo,
em pacientes com infarto agudo do miocárdio e fração de ejeção maior ou igual a 50%, ou seja, fração de ejeção preservada, o uso prolongado de beta-bloqueadores não reduziu mortalidade nem reinfarto e não houve melhora dos sintomas ou prevenção de internações. E então, em infarto com fração de ejeção preservada e boa revascularização, o uso rotineiro deve ser reavaliado individualmente. Sobre o checklist, né, o trabalho ele cumpriu a maioria, a não ser que a condição cega não foi contemplada e os benefícios do tratamento não superaram os riscos e os custos. Obrigado, Gi. Parabéns pela apresentação novamente. Trouxe bem claro para a gente, né, como é que foi o trabalho. Gente, aquilo que eu sempre falo para vocês, na residência vocês vão ter contato com vários chefes. Eu acho que quando as coisas são mais tendenciosas para a opinião de especialista, vocês têm que ter mente aberta para ouvir a opinião dos diferentes professores e, eventualmente, ver aquilo que mais guia a sua prática clínica, entendeu? Não tem muito certo e errado, acho que tem várias formas de chegar ao mesmo final na medicina, né? Não, tem muita coisa que não é verdade absoluta, tem muita verdade absoluta que daqui a alguns anos muda. Mas qual que é o racional desse trabalho? A gente já estudou o BATE e o time 2B, que foram os estudos da década de 80 que consolidaram o uso de beta-bloqueador no cenário pós-infarto. Se vocês lembrarem lá na apresentação, qual que era o racional? O paciente, a maioria, chegava com um infarto com mais de 6 horas de evolução, tinha ondas Q no eletro, tinha uma disfunção ventricular na sua maioria, e isso gerava substrato para arritmias malignas. Então, inicialmente pensou-se no beta-bloqueador para prevenir FV, TV, que era a causa de morte naquela época, mas principalmente depois do propanolol, lá naquele trabalho, se não me engano foi o BAT, ele mostrou que nesses pacientes com disfunção, isso também melhorava essa questão da IC. Então, a gente tem uma consolidação bem grande na época nos pacientes que têm arritmia, que têm angina refratária, que ele reduzia também, ou que tem disfunção, uma indicação 1A, uma indicação 1, e até hoje, você usar o beta-bloqueador por pelo menos 3 anos, que foi o tempo de segmento do BAT, né? Isso desde o final da década de 80 e se mantém até hoje. Mas com o avanço do aumento de centros de hemodinâmica, a redução do tempo porta-balão, do tempo porta-agulha, as pessoas cada vez aprendendo mais, entendendo mais. Hoje você vê que muitas vezes o paciente vem do interior, trombolizado por um cara que nem é cardiologista, graças a Deus a medicina a boa medicina vai se espalhando. O pessoal do Hospital Geral, talvez, como a gente pega muita curva de rio, não é uma realidade assim tão diária, né? A maioria dos pacientes acaba ainda chegando com com delta T um pouquinho mais esticado. Mas essa semana mesmo, né, na segunda, vocês pegaram um caso lá de um infarto com 1 hora de evolução, 1h30, né? E então, o paciente foi reperfundido e que saiu sem disfunção, 50% de fração de ejeção. Mas aqui na MECOR, os meninos que acompanham vê direto isso, é paciente que chega com 10 minutos de dor, 30 minutos de dor, 1 hora de dor, eventualmente é uma lesão que não é uma DA, uma CD, uma CX, não fica nem com disfunção segmentar, é um eco normal pós-alta, entendeu? E os estudos mais recentes de infarto, assim, de 2000, nos últimos 10 anos para cá, já mostravam que talvez você usar o beta-bloqueador neste cenário não teria o mesmo impacto do que esses grandes trabalhos lá do começo da cardiologia baseada em evidência, né? De forma que até 2022, a gente tinha uma indicação bem clara, indicação 1, se o paciente tem disfunção, tem angina refratária ou para arritmia, né? Usar o beta-bloqueador. E era uma indicação 2A, se o paciente não tinha disfunção segmentar, não tinha disfunção sistólica global do VE. Antes mesmo da publicação do Reduce-MI,
em 2023, o ESC já vendo essa linha de racional mais moderna, já tinha alterado a indicação nesse contexto de paciente com fração de ejeção preservada, assim, disfunção segmentar, que teve um DT curto, né, e não teria uma indicação formal de uso de beta-bloqueador para 2B, ou seja, aquele paciente que você vai considerar, você não vai usar rotineiramente. A diretriz americana já, desse ano, ela também rebaixou essa indicação de 2A para 2B e cita exatamente esse trabalho do Reduce-MI, mostrando ser uma evidência mais moderna. Existe ainda muita discussão, e é o que eu falo para vocês, às vezes as pessoas acabam polarizando, a gente vai discutir o ABES mais para frente, e no ABES, ele mostrou que foi um trabalho onde que tirar o beta-bloqueador aumentou o desfecho, mas quando você vai avaliar o desfecho, não foi desfecho de mortalidade, foi um desfecho de readmissão em pronto-socorro. Só que eram pacientes que tinham uma fração de ejeção de 45%, eram pacientes que tinham angina, tinha DAC residual, entendeu? Então, na minha concepção, eram pacientes que tinham indicação de usar beta-bloqueador. Por isso que eu peço com vocês, ser bem crítico, mais do que ler artigo, vocês têm que ter o bom senso de tentar colocar o seu paciente naquele artigo. Tem que entender qual foi o critério de inclusão, qual foi o critério de exclusão, se o paciente e se encaixa no seu artigo e não encaixar o artigo no seu paciente. A gente não pode ficar extrapolando a evidência, entendeu? Acho que foi até o Matheus que discutiu um caso comigo esses dias, de um paciente que foi atendido no HG, teve um delta T curto, teve alta, precoce, não ficou com disfunção, e chegou lá no ambulatório, né, Matheus, com queixa de disfunção erétil. Ele falou, e aí, doutor, o que eu faço? Coloco um nebivolol? Só que era um cara de 40 anos, e qual que é a evidência que a gente tem no nebivolol? Seniors, pacientes com mais de 75 anos, então, tipo, você vai passar uma medicação que não tem evidência para aquela população, entendeu? E aí, acho que até a conclusão que a gente chegou, né, Matheus? Como era um cara jovem, que não tinha arritmia, não teve disfunção segmentar nem nada, a gente suspendeu o beta-bloqueador e vai avaliar, entendeu? Pode ser que esse paciente evolua com uma nova lesão, pode ter angina, e aí você volta ao beta-bloqueador, mas essa é uma vertente da história, né? Daqui a uns dias a gente vai discutir o outro trabalho que mostra a outra vertente. Eu gostaria que vocês saíssem daqui entender que realmente não tem essa verdade absoluta, né? Você tem que realmente adequar o seu paciente em cada cenário. Alguém tem alguma dúvida, gente? Acho que a esposa dele vai me agradecer, hein, professor? Mestre, e assim, em relação ao momento de suspensão do beta-bloqueador, porque a princípio toda síndrome coronariana aguda, a gente vai acabar entrando ali na fase aguda, a gente não sabe como esse paciente vai se comportar em relação a déficit, arritmia, angina e tudo mais. É assim que a gente tiver o eco e uma melhor estabilidade, tem um tempo para isso ou não? Neste cenário aí, a gente poderia já considerar não dar alta para ele com beta-bloqueador. Se ele teve um DT curto, geralmente esse paciente não vai ter uma frequência muito alta, às vezes você nem vai começar, vai chegar ali com uma frequência de 60, 70, que muitas vezes você nem começa o beta-bloqueador de cara após a angioplastia, entendeu? Mas nesse racional, no mundo particular que alguns de vocês vivem, eventualmente já na alta ele não sairia com beta-bloqueador, entendeu? Só que realmente classificar nesse cenário. Agora, se o paciente tem uma disfunção segmentar, tem uma fração de ejeção ali limítrofe, 45%, 40%, é um paciente que eventualmente vai com beta-bloqueador por tempo indefinido, né? Beleza. Mais alguma dúvida, gente? Então tá bom, gente. Obrigado, Gê, pela apresentação. Parabéns, muito boa. Obrigada. Semana que vem. A gente fecha hoje, né? O ciclo aqui onde todos os residentes já fizeram uma apresentação. E eu gostaria de parabenizar todos vocês.
porque eu consigo acompanhar a evolução, tanto nos slides de vocês, como na apresentação. Eu fico muito feliz quando vejo vocês conseguirem colocar um gráfico, interpretar um gráfico, subtrair ali para ver quanto que foi a redução do risco relativo, conseguir falar que no intervalo de confiança ali ultrapassa a linha do 1, não toca a linha do 1, isso gera significância ou não gera significância estatística, quando vocês são criteriosos para destrinchar na tabela 1 de todo o trabalho, se os grupos são semelhantes ou não, e parabéns, vocês estão realmente evoluindo, a gente ficou muito feliz de ver essa evolução de vocês. Na semana que vem a gente recomeça. Acabei saindo sem querer, mas a gente, semana que vem, recomeça o ciclo com o Gustavo, né? Vai apresentar o estudo CURE e aquele trabalho sobre o uso de fibrinolítico na trombose de válvula, tá bom? Uma boa sexta, bom final de semana a todos. Até semana que vem. Obrigada, professor, pela Valeu. oportunidade. Obrigado, professor. Tchau, obrigado.